Olá, vamos falar hoje de controle das emoções. Aquelas emoções que não estão legais, aquelas emoções que estão lhe fazendo mal, estão te travando, estão deixando você meio paralisada. E o que a gente faz? Como é que a gente costuma lidar com isso? Então eu vou falar de algumas estratégias, coisas que as pessoas fazem e pode até funcionar muito bem e algumas coisas que mais atrapalham do que ajudam. Vamos tentar entender que estratégias você está usando, quais que você pode incrementar melhor, qual que você pode deixar de lado, falar, não, isso aqui não vem funcionando. E vamos entender cada um desses aspectos e vamos falar das emoções negativas, óbvio, né? Porque as emoções boas a gente vive, a gente curte, a gente desfruta e tá tudo bem. Aquelas ruins é que a gente precisa dar uma olhada melhor para elas. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento a minha equipe. O link está aqui na descrição ou pelo WhatsApp você pega de uma forma bem mais prática, horário, valor, local de atendimento, online, presencial, tudo isso. Então vamos falar dessas emoções desagradáveis que são o que, né? É a angústia, é a dúvida, é a mágoa, é a tristeza, a ansiedade. Quando você não está sentindo bem, quando não está funcionando aí emocionalmente para você, o que você pode fazer com isso? Tem gente que fica revivendo essas emoções, tem gente que ignora, deixa de lado, tem gente que aceita, ok, é o que tem para hoje, tem gente que bota para fora, fala que fala, tem gente que reflete sobre essas emoções. Qual você usa? Vai me colocando aqui nos comentários e a gente vai conversando sobre cada uma delas. E como a gente pode conseguir de uma forma saudável, bacana, interessante para lidar com essas emoções. Então a gente vai falar de regulação emocional e estratégias para regular a nossa emoção. Regulação emocional é uma coisa que a gente aprende ou deveria ir aprendendo desde pequenininho, desde que você nasce. Você nasceu chorando, já ouviu falar? Se você não lembra, você já ouviu, já ouviu. E é a forma que o bebê se expressa. É chorando, é colocando para o mundo, ó, não tá legal aqui. E aí passa por um bom tempo tentando colocar as coisas aí para as pessoas em volta nesse desagrado. E as coisas são muito mais intensas mesmo quando é bebê, quando é criança, né? Ai, não conseguiu brincar lá com o brinquedo do jeito que deveria ser, não conseguiu atingir o objetivo, chora e fica chateado, ou quer tomar sorvete antes do almoço, fica muito bravo. O que essa criança precisa? De um adulto para ensinar a regulação emocional, ensinar o aceitar, tanto o observar a sua própria emoção, entender que e aceitar que tá tudo bem, que de vez em quando você vai ficar bravo com algumas coisas, de algumas coisas você tem que aceitar que não pode, algumas coisas a gente pode fazer alguma coisa com elas e isso é meio que difícil sozinho, é um adulto, sim, os adultos cuidadores é que vão ensinando o que fazer com as emoções ruins. Só que algumas pessoas meio que cresce e não tem muito desse apoio e vai vivendo com as suas emoções sem saber o que fazer com isso. Então, tem alguns desses caminhos mentais que a gente vai comentar aqui, que são bastante usados quando a pessoa está tentando influenciar a sua própria emoção, está tentando diminuir a intensidade ou diminuir o tempo, a duração que você está sentindo aquilo, o tipo de emoção que está sentindo, que às vezes você pode trocar de emoção. Você está com muita raiva de uma coisa, mas na hora que você entende, muda de raiva para frustração. Ok, não consegui, mas meio que consegue entender, enfim. E coisas que as pessoas vão fazendo para lidar com essas emoções. Você pode, por exemplo, praticar um hobby para se distrair do que você está sentindo. Vai fazer outra coisa, vai pintar, vai andar de bicicleta. Você pode encontrar com amigos para se divertir. Então você sai daquele estado, você está muito preocupado com alguma coisa que aconteceu com você. O que está para acontecer, a sua empresa está tendo corte, e aí quando você está com seus amigos é um momento que você dá uma respirada, né? Ah, lá você está se divertindo, você está bem. Você não estava se divertindo até encontrar os seus amigos. Os seus amigos estão te ajudando a regular a sua emoção, a te dar um tempo aí de respiro e de mudar o seu estado emocional, pelo menos naquele momento, e conseguir, quem sabe, pensar melhor sobre aquilo tudo.
Quando você não está de uma forma que você gostaria de estar, que são aqueles estados desagradáveis, por isso que tem esse nome, né? Você tende a buscar formas de melhorar o seu humor. Isso é saudável, é legal, mas o interessante é que nem sempre as estratégias que as pessoas usam, elas realmente funcionam muito bem, ou funciona só um pouco, e aí a pessoa pode continuar naquela mesma estratégia que não está funcionando, e esse é o objetivo, mostrar para você quais são as estratégias mais usadas e ver as que estão dando certo para você, a que não está dando certo, ou às vezes não dá certo para ninguém, não está dando certo para ninguém, enfim. Vou dar um exemplo. Você vai prestar um concurso e o momento da prova é muito desafiador, né? Muito estressante. Você está ali respondendo questões. Você pode se lamentar enquanto está fazendo a prova por uma reprovação que nem veio ainda. Você está ali respondendo a prova e já com a cabeça, não vou passar, isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar. Você pode se sentir um perdedor diante de uma reprovação que você imagina que está por acontecer. E quando você faz isso, seu estado emocional está atrapalhando o seu desempenho daquele momento, do que você está fazendo. Então, no outro exemplo, você está paquerando uma pessoa e o medo de não ser aceito por essa pessoa também pode te levar a conclusões dramáticas, né? O pensamento de que a pessoa está te achando ridícula, que você vai passar o resto da vida sozinho, e são coisas que também vão atrapalhando seu desempenho naquele momento. O seu corpo também responde. Você pode suar frio, você pode se encolher, você pode tremer a voz no que está falando com a pessoa. Enfim, corpo e mente são interações bastante interessantes e acontecem o tempo todo. E esse sentimento pode atrapalhar tudo o que você mais queria, né? Pode impedir que você faça aí uma boa prova, colocar o que realmente você estudou, que você aprendeu, que você sabe que está na sua cabeça, mas uma emoção ruim na hora da prova não é o momento certo dela estar ali aparecendo. E, por exemplo, também com a paquera, você pode estar interpretando que a pessoa está pensando coisas de você e isso atrapalha, né? O que você poderia estar sendo espontâneo e conversando com a pessoa e mostrar realmente como você é. E para evitar que você se dê muito mal nessas situações mais complicadas, eu dei 2 exemplos, mas pode ser qualquer situação aí de angústia, de mágoa, de raiva, ou que você não esteja se sentindo muito bem, você pode usar um desses caminhos mentais. Por exemplo, fugir, né? Você escolhe não enfrentar, você prefere cair fora da situação ou nem entrar na situação, faz assim, sai da prova no meio do caminho ou nem se inscreve para fazer a prova. Né? Se tanto medo de ser para reprovado, você fala, não vou nem tentar esse negócio aí, eu já sei que não vai dar certo. E também para não ser rejeitado numa paquera, nem chegar perto da pessoa, deixa ela lá, você fica longe. Você se livra do problema? Sim, você se livra da angústia, do medo, de toda aquela sensação que você poderia ter de ruim na situação, mas você também se livra da possibilidade de ser bem sucedido, né? Tudo pode acontecer. Você já não vai saber, você nem entrou na história. Então, eu não disse que esse é um bom caminho, eu estou falando que é um dos caminhos que as pessoas usam. E estou te cutucando para você pensar quantas vezes você usou essa estratégia, né, esse caminho de lidar com a sua emoção, ou seja, não lidar, não deixar ela aparecer, evitar situações onde você não vai se sentir muito bem. Que às vezes são até inconscientes, né? Às vezes a pessoa tem uma série de argumentos, não, serviço público é muito ruim, não é legal, por isso que eu não vou prestar concurso. E a verdade não é nem essa, é o medo de estar lá fazendo a prova. Ou então você pode se distrair. Para evitar lidar com a rejeição da paquera, por exemplo, você vai jogar futebol, não vou paquerar nada, você vai para o cinema, você vai fazer outras coisas, você liga para os amigos e fica assim super interessado no problema dos amigos, que aí você não precisa nem se lembrar que existe a possibilidade de uma paquera aí na sua história. Ou então tem pessoas que ficam ruminando, né? Ou seja, ela usa todo o tempo dela repassando o que aconteceu, cada minuto, minuto a minuto, repassando o que fez, o que falou, o que aconteceu, como é que foi. Você pode até achar que isso é uma forma de você encontrar um erro, de achar que não, vou saber o que está errado para melhorar na próxima vez, mas a ruminação não passa de uma forma de você ficar se culpando, de você falar, não, eu fui errado, eu fui horrível, não deu nada certo.
E aí você fica lá pensando em cada questão do concurso, e, ai, por que colocaram isso, por que não perguntaram outra coisa, em cada frase, cada movimento daquela pessoa que você estava paquerando, mas você consegue chegar só na culpa. Então, ruminação não funciona. Se deixar levar por esses pensamentos, repassando o que aconteceu, não... é uma tentativa de você se livrar do sentimento ruim da situação que você passou, mas não te livra. Você pode também ressignificar. Você vai avaliar o que aconteceu, você vai reinterpretar os fatos e você pode ver o que de fato você queria daquela situação. Por exemplo, você pode perceber que prestar aquele concurso, mesmo não tendo sido aprovado, mesmo passando muito nervoso, foi muito bom para você entender a dinâmica de concurso, que tipo de pergunta se faz, quanto tempo, como é que acontece, vou me ambientar e me habituar àquele ambiente. E aí você já vai ficando mais tranquilo para as próximas situações. Mesmo que você não seja aprovado no primeiro concurso, não tem problema. Eu não estava lá para isso. Eu estava lá para entender como é que isso funciona. Ou você pode perceber que aquela pessoa da paquera também não é a pessoa da sua vida. Não, eu queria aquela pessoa para casar, para viver o resto da vida com ela. Não, você só queria perceber como é que você funciona numa dinâmica de paquera. Você queria perceber como é que você é visto pelas outras pessoas, quanto você pode ser gostado. E se de repente, assim, isso ok, deu um resultado negativo, bom, né? Percebi, entendi que aquela pessoa, daquele jeito, daquele estilo, né? Não sou a pessoa que ela mais quer, mas isso é ressignificar, é entender o que de fato você foi importante naquela situação e buscar outras coisas que também são bastante positivas, mesmo não dando o resultado primeiro que parecia que era o mais importante. Você entende que não. Ou então, tem pessoas que trabalham muito bem a aceitação, que é você conseguir ver de uma forma aberta, sem julgamento, as suas próprias emoções, aceitar a sua emoção. Você pode perceber que você ficou nervoso na paquera, você ficou nervoso no concurso, mas você não se recrimina por isso. Fala, não, ok, é o meu estado, eu fiquei, é minha reação, é natural. Não tenta eliminar esse nervosismo, tenta aceitar como uma coisa que vem e que passa, porque tudo passa, em algum momento esse nervosismo vai embora, a prova acaba, a conversa ali com a pessoa acaba e nada dura a vida toda. Isso é só aceitar, fiquei nervoso e tudo bem, faz parte, né? É do ser humano ficar nervoso. Ou então tem pessoas que entram na resolução do problema, se empenha em buscar formas de lidar melhor com a situação nas próximas. Por exemplo, no concurso, vai pedir dicas para as pessoas que já fizeram concurso. Como é que você lidou com isso? Como é que foi aquilo? Ou você vai separar mais tempo para estudar? Não, se eu fiquei muito nervoso porque eu estava inseguro com o tanto que eu tinha estudado. Então vou separar mais tempo, da próxima eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou ampliar as matérias que eu vou estudar. Enfim. Tem também a intervenção fisiológica, que é quando a pessoa trabalha ou faz alguma coisa no corpo para que a mente fique mais tranquila. E tem vários caminhos, né, para você fazer isso. Você pode usar medicação. A medicação psiquiátrica é um caminho de, através da química, ou seja, através da parte fisiológica, tranquilizar a sua mente. Tem gente que vai beber bebida alcoólica, tem gente que vai fumar, tem gente que vai usar outras químicas, né? E tem gente que vai comer, né? Come demais como uma forma de afogar as mágoas, também se usa essa frase para bebida, uma forma de dar alguma coisa gostosa para o corpo, porque a vida está muito ruim, muitas vezes o impulso de comer exageradamente vem por esse caminho, você quer dar um agrado para o seu corpo, já que está tudo muito ruim, pelo menos tem um agrado, uma coisa gostosa aqui acontecendo. E também tem gente que vai fazer respiração. Eu vivo falando de respiração aqui, né? Respiração é uma forma de você trabalhar o seu corpo, tranquilizar o seu corpo e levar a cabeça junto para essa tranquilidade. Lembra que eu falei que mente e corpo são intimamente ligados? São. Então, quando você tranquiliza o seu corpo, quando você respira de uma forma mais tranquila, também funciona muito parecido de quando você vai ressignificar os acontecimentos e você começa, ou quando você aceita a situação.
Um outro caminho que as pessoas costumam usar é a supressão, ou seja, ela tenta simplesmente ignorar o que está sentindo, tenta fazer de conta que não está sentindo, ela tenta não sentir, não estou sentindo isso não, faz de conta que nada está acontecendo. Por exemplo, alguém fez uma desfeita para você e você continua com aquela cara de paisagem como se nada tivesse acontecido, ai, nada aconteceu, né? E você não vai demonstrar nem para outra pessoa e nem para você mesmo que aquilo te afetou, você não quer dar o braço a torcer, né, para ninguém. E mesmo achando que não expressar significa não sentir, na verdade, ela pode piorar o seu sentimento, porque você está enfiando uma rolha numa coisa que está prestes a explodir. Imagina o que está acontecendo aí dentro de você. E tem uma coisa interessante. Quando você está neutro e você finge que você está feliz, você pode levar o seu estado de humor para um estado mais legal, para um estado mais feliz. Tem aqueles exercícios até da pessoa rir de nada, rir por nada. Quando vai ver, ela está se sentindo mais leve. Mas fingir que você está neutro quando você está num sentimento negativo não costuma funcionar. O sentimento ele é mais forte, ele está aí, ele quer extravasar, ele quer aparecer e você tentando tapar ele, a coisa não dá bom não, dá ruim, isso tudo. E aí? Como que funciona melhor disso tudo? Eu vejo que a ressignificar a situação, você buscar uma solução prática, você está se sentindo poderoso quando você vai buscar uma solução prática. Você fala, não, pera lá, tem um jeito aqui de contornar esse negócio, eu posso fazer, eu posso acontecer, você está atuante na história. Ou quando você aceita a situação, aceita o seu sentimento, você se respeita, você tem resultados melhores do que fugir, por exemplo, ou do que fingir que nada acontece. Não digo que fugir não seja de todo ruim. Às vezes a situação requer uma retirada estratégica mesmo. Agora não é hora de eu ficar aqui. Mas costuma ser mais momentâneo. Mais a longo prazo funciona quando você vai ressignificar a sua cabeça, seus pensamentos, né? E boas soluções momentâneas, ok, também, né? Reavaliar o que aconteceu é o que a psicoterapia costuma fazer. É a oportunidade de você repensar, botar novos focos, novas formas de ver o que aconteceu, te dá a oportunidade de um olhar mais eficiente para você mesmo, de como você está reagindo às coisas e te prepara para outras situações que podem acontecer parecidas com aquela. Mas você veja, isso é diferente de ruminar. Ressignificar, reavaliar o que aconteceu, repensar, é diferente do que ficar pensando e só repetir o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. A pessoa não vai sair do lugar. Fingir que você não está tão mal, né, como de fato você estaria ali numa situação, pode ser também interessante para algumas situações, aquela situação que você não quer mesmo dar o braço a torcer, você não quer que a pessoa veja que você ficou mal com aquilo, mas também que seja momentâneo, eu fingi e que seja consciente, estou fazendo cara de paisagem aqui para sair dessa situação agora, para depois eu conseguir elaborar como eu me senti, o que isso tudo está significando para mim. Aí pode ser mais interessante, porque se você ficar nessa de só fingir que não tá mal, você acaba chegando naquele ponto que você não consegue lidar com você mesmo e você chega a ficar cansado de você mesmo. Já ouviu esse termo? Essas pessoas falam assim, tô cansada de quê? Tô cansada de mim. É porque ou você fica ruminando ou você fica fingindo que a coisa tá boa e não tá. E você convive com você o tempo todo, chega uma hora você cansa disso tudo. E aí a dica é, usa o material desse vídeo, repassa se for o caso, assiste mais uma vez, ou lê o roteiro, bota o roteiro aqui na descrição, para você perceber como é que você vem lidando com as suas emoções, o que você está fazendo com elas na hora que elas aparecem, e o que vem dando certo para você. Ou o que parece que está dando certo, mas no fim não está não. E o que você pode falar, então tá, vou repensar isso aqui, vou começar a fazer de uma forma diferente. Isso pode ser muito legal para você. Tem outras estratégias que aí eu vou pedir também para você me contar. O que você usa, quais são os caminhos que você usa para lidar com as suas emoções ruins. Que pode parecer muito diferente dessas aqui, mas acaba se encaixando. Por exemplo, você pode falar assim, eu vou conversar com os amigos quando eu não estou bem. Só que conversar com os amigos pode ser meio ali um misto de distração, de ressignificação, que às vezes os amigos te ajudam a ressignificar o que aconteceu, o que você estava pensando a respeito do assunto. Ou você pode correr, vou fazer caminhada, vou fazer academia. Pode ser também
um tanto de distração, pode ser um pouco de fuga, ou pode ser só você estar se dando um tempo para a poeira dar uma baixada, para depois você pensar melhor, para depois você falar assim, não, agora deixa eu reestruturar meus pensamentos com relação a isso que aconteceu, o que realmente significou, o que realmente aconteceu comigo, que outras formas que eu tenho de pensar e olhar essas coisas. E aí pode ser muito legal para você. Então você vê que mesmo as estratégias mais ruins, digamos assim, se você usar em pequena dose, se usar no momento que você está precisando mesmo, pode não ser tão ruim assim, contanto que você use estratégias melhores num segundo momento. Se você já conseguir começar pelas legais, né, é bem interessante, ou mesmo que seja um momento. E como eu falei, a terapia é a ajuda que você tem para reviver. A terapia não é pensar em outra coisa e deixar os seus problemas debaixo do tapete, não. Eu acredito muito naquela terapia que te ajuda a olhar assim, a falar sobre o que aconteceu, para você conseguir fazer essa transformação em você mesmo, nos seus sentimentos e perceber que tem outras formas de você encarar e se sentir diante dessas coisas. E pode ser muito legal, pode ser muito proveitoso para você mesmo. É isso, me conta, coloca aqui os comentários. Se você gostou do vídeo, você quiser dar uma retribuição, deixa o seu like. É uma forma de você falar, poxa, que legal, eu quero que ela continue fazendo vídeos assim. Ou só o comentário, só colocar um comentário, você está incrementando o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão interagindo, então esse vídeo é legal, ele continua recomendando para outras pessoas. É isso. Obrigada por me assistir.